Olá, aula de abordagem primária hoje. Lembrando que a abordagem primária ela faz parte da avaliação geral do paciente, que consiste em 5 etapas, né? Essas 5 etapas são o que? A impressão geral da cena, tá? Que é a avaliação, né, geral da cena, a impressão geral do paciente, a abordagem primária, a abordagem secundária e a avaliação contínua de 2 em 2 minutos até no hospital. Tá? Então essas 5 etapas aí que a gente vai trabalhar em abordagem primária e abordagem secundária. Hoje, aqui falando de abordagem primária, tá? Então, nós temos 2 grandes objetivos sempre a atingir dentro da abordagem primária, que é o quê? Identificar e corrigir. Isso tem que estar sempre gravado na nossa cabeça. Nós temos que sempre identificar e corrigir. Para isso que serve a abordagem primária. Tem como objetivo identificar e corrigir, tá? Então vamos lá. Começando com o quê? Impressão geral da cena, essa avaliação geral da cena, ela é um 360 graus que nós fizemos ao redor da área quente, da onde nós estamos, do sinistro, tá? E aqui nós vamos identificar potenciais riscos e corrigi-los. Ah, está energizado, né? É uma via pública, precisa sinalizar, então, identifiquei, vou ter que corrigir. Está energizado, vou cortar energia. É via pública, tenho que então corrigir fazendo o quê? Sinalizando a via, né? Então, sempre barrancos, deslizamentos, desmoronamento, tudo e cachorro, gente armada, às vezes é uma pessoa que foi vítima aí, né? De arma branca ou arma de fogo, enfim. Temos que estar sempre identificando isso e corrigindo. Impressão geral da cena. Aí, terminou isso, identifiquei e corrigi os potenciais riscos, eu passo para a impressão geral do paciente. Na impressão geral do paciente, eu tenho que fazer. Em primeiro lugar, já puxo o X para cá. Do X ABCD, já puxo para cá. Tem grandes hemorragias? Faça a pergunta para mim. Tem grandes hemorragias? Tenho. Se tiver grandes hemorragias, aquela poça de sangue, eu já peço para o meu coleguinha aqui corrigir. Estancando a hemorragia, tá? Tem grandes fraturas? Se tem grandes fraturas, eu já uma fratura de fêmur, eu já peço para o meu coleguinha, já vem aqui para corrigir. E eu vou passando para frente, tá? E aí eu já coloco a minha equipe, vou colocando a minha equipe trabalhar. Termina a minha impressão geral da cena, do paciente, com o quê? Com a minha pergunta lá do AVDI, iniciando o meu AVDI. Tá alerta? AVDI. A de alerta, V de verbal, D de doloroso e de inconsciente. Tá alerta? Tá alerta? Tá. Não, não tá. Se não tiver, é o primeiro momento que eu vou fazer a minha abordagem, tá? Se ele tiver inconsciente, eu tenho que segurar aqui, ó, fazer esse junto ao terreno, ao local, tá? Ao ambiente. Eu seguro, por quê? Porque se eu fizer o doloroso e ele acordar, o que vai acontecer? Ele pode mexer e ele tem uma lesão na cervical e aí pode estar prejudicando ainda mais. Se ele estiver consciente, eu já vou direto, vou fazer a pergunta para ele se ele tem dor, né? E aí eu não preciso fazer segurar a cabeça dele, tá? Então eu fiz a minha pergunta de impressão geral do paciente, ele não estava alerta. Ele não está alerta, eu vou abordar e vou fazer sempre 2 vezes, ó. Ei, moço, tá me ouvindo? Não ouvi. Ei, moço, está me ouvindo? Não respondeu. Aí eu vou pro doloroso, que é o D, né? VD. Globo da orelha, trapézio. Não respondeu. Não respondeu, o que eu tenho que fazer? Está inconsciente. A partir desse momento eu peço para o meu colega ficar com a bolsa, me dá a cânula, tá? Eu já faço a aferição da cânula, do globo da orelha ao canto aqui da boca, afiro tamanho e aí coloco a cânula. Coloquei a cânula, já peço para o coleguinha aqui segurar a cabeça, meu socorrista, o bombeiro que está junto comigo, ele vai segurar a cabeça. Quando ele segurou a cabeça, ele fez a pegada na cabeça, ele vai dizer, cabeça minha. Aí eu vou poder soltar, entendeu? Eu vou poder trabalhar. A partir desse momento que ele fez a pegada, ele já fez a abertura das vias aéreas e o controle da cervical, que é o A. O X, na impressão geral do paciente, eu já trabalhei. Certo? Já controlei, estancando essa hemorragia, grande hemorragia. O A já está feito aqui, vou para o B, que é o quê? Fazer o voz, tá? Então, eu coloco aqui e eu vou realmente fazer o voz. Ouvido próximo da boca, né?
10 segundos, ver, ouvir e sentir. Se ele não está respirando, o que eu tenho que identificar que ele não está respirando? O que eu tenho que fazer? Corrigir. Já vai fazer o que? A ventilação. O coleguinha da bolsa já vai pegar o angu, nós já vamos começar com a ventilação mecânica. Aí, não, ele está respirando. Opa, identifiquei que ele está respirando, vamos passar para o C. A partir de chego no C, o que eu tenho que fazer? Carotídeo, sempre do meu lado e nunca do outro lado, sempre do meu lado aqui, 10 segundos. Vou ver se ele tem circulação. 10 segundos. Se não tiver circulação, o que eu tenho que iniciar? Tenho que iniciar o RCP. Identifiquei que ele não tem circulação, tenho que corrigir, começando com a reanimação cardiopulmonar. Tem circulação. Pego aqui na unha dele, dou uma apertadinha, vejo se a perfusão é menos de 2 segundos, tá? Se a perfusão ela demorar mais que 2 segundos, se ela não voltar em mais de 2 segundos, é porque provavelmente ele também tenha alguma hemorragia. Aí eu faço os 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4. Nessa hora eu vou ver se o abdômen dele está rígido, tipo tábua, tá? Se está rígido, é uma situação, uma provável hemorragia interna, tá? O que eu tenho que fazer? Identifiquei, eu tenho que corrigir. Rápido para o hospital, né? Porque ele está com hemorragia interna. Pronto. Aí eu ainda não coloquei o colar cervical, porque se ele está inconsciente, a minha prioridade era ver se ele estava respirando e se ele se ele tinha batimento, se ele tinha circulação. Então eu ainda não coloquei o meu colar cervical, meu colega está segurando a cabeça dele ainda. Se ele estiver consciente, se ele estiver relatando dor na cervical, que a gente vai falar da regrinha dos T já, aí eu já vou colocar lá no A o meu colar cervical. Então eu tenho o A, do A até o D para colocar esse colar cervical, tá? A partir que eu fiz o C, eu vou para o D. Peço a lanterna pupilar e eu vou olhar a pupila dele. Na pupila dele eu vou ver se está reagente, se está isocórdico, se não está isocórdico, tudo isso eu vou ver aqui na pupila. A partir desse momento eu já consigo dar o Glasgow dele, tá? Se ele está inconsciente e aí ele não tem reação à luz, nenhuma das vistas tem reação à luz, ele é Glasgow 1. Se uma das vistas tem reação à luz, é Glasgow 2. Se as duas vistas têm reação à luz, é Glasgow 3. A partir desse momento que eu já olhei as pupilas, eu vou pegar o colar cervical e eu vou colocar o colar cervical. Coloquei o colar cervical, eu não vou olhar nesse momento ainda a pupila, eu vou deixar agora para reavaliação de 2 em 2 minutos para ver se a pupila mudou. Porque se ela está isocórdica e está reagindo, eu coloquei o colar cervical e depois modificou a configuração que eu vi nessa vista, é porque esse colar pode estar apertado. Muito bem. Então eu já dei meu Glasgow, no caso aqui ele está reagindo à luz das duas vistas, Glasgow 3. Parto para o E. O E é o que? Exposição, o ambiente, né? E o exame, variação, certo? Então aqui eu tenho que pensar o quê? Qual o ambiente que eu estou? É interessante eu expor aqui ou eu expor ele dentro da ambulância? É interessante eu olhar esse ambiente também. E aí a avaliação que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer a abordagem secundária depois, na sequência. Eu faço aqui, eu faço na cena. Tudo isso eu tenho que olhar de cena para cena, de ambiente para ambiente, de situação para situação. Nessa situação aqui, ele está inconsciente, eu estou em via pública, eu vou colocar ele na maca, a partir de momento, rapidamente, colocar ele na maca, já está colado, coloco ele na maca e vou levar ele para a ambulância. Na ambulância, então, eu vou dar continuidade à exposição dele e aí vou estar avaliando ele, então, dentro da ambulância. Correto? Muito bem. Essa aqui é a sequência, tá? Assistam e reassistam essa sequência que vocês vão facilmente trabalhar a abordagem primária aqui nessa sequência, correto? Por último, regrinha dos T's. A regrinha dos T's, ela serve para eu saber quando eu devo usar maca rígida, tá? E quando eu não preciso usar maca rígida. Quando eu precisar usar maca rígida,
ela vai estar sempre associada à regrinha dos T's. Então, vamos dar alguns exemplos. Pergunta primeira. Tem dor na cervical? Esse paciente está inconsciente. Então, eu não consigo identificar isso. Porque a segunda pergunta ele vai perguntar se ele é Glasgow 15. Ele é Glasgow 3. Pronto. É Glasgow 3. Eu já sei que eu vou ter que imobilizar ele, colocar ele em maca rígida. E ainda digo mais, a regrinha dos T's também vai me dizer quando esse trauma deve ser exposto toda a vítima ou quando esse trauma deve ser exposto só o local da situação, do ocorrido. Tá? Vamos lá. Ou a pessoa caiu de moto, quando ela foi cair de moto, o joelho pegou no chão aqui e deu uma raladinha no joelho. Eu estou de calça mas está me doendo o joelho. Tenho dor na cervical? Não. Eu sou Glasgow 15? Sim. Meu nome é Clélcio, estou aqui, caí de moto, lembro toda a cena, não perdi nenhum momento a consciência, sou Glasgow 15. A terceira situação que eu vou perguntar é o quê? Tem dor que desvia a atenção? Não, eu estou com uma dor aqui no joelho, mas estou conversando contigo, estou te explicando enquanto socorrista, estou te explicando, você é socorrista, né? Eu sou o paciente, estou te explicando que a dor é aqui no meu joelho. Então a dor não está me desviando a atenção. A última pergunta que eu faço, tenho dúvida? Cheguei ali, a moto está só com o retrovisor quebrado, que na hora que ela caiu, eu bati o retrovisor, quebrou o retrovisor, caiu sozinho, inclusive. Ou me colidi atrás de um carro, eu olho o para-choque do carro, está um pouquinho amassadinho, para-choque só, o pneu da moto nem entortou, né? Tá só o retrovisor quebrado. Essa cena não me gerou nenhuma dúvida. Eu posso só abrir aqui o local, expor esse local e avaliar o local da dor. Não preciso expor ele todo. Pessoa, não passou em uma dessas quatro, não precisa ser as quatro. Em uma delas, se ele não passou, tá? É maca rígida e exposição por completo. Lembrando que todo trauma deve ser exposto. Quando que eu vou expor o local e quando que eu vou expor ele por completo. Expor por completo quando ele não passar na regra dos T's. Expor o local da dor quando ele passar na regra dos T's, tá? Então, essa é a situação que nós temos que sempre lembrar. Regrinha dos T's, tudo certo? Nessa situação, então, aqui, ele não passou porque ele não é Glasgow 15, tá? Cheguei aqui, ele estava consciente, mas tem dor na cervical, já não passou na primeira, maca rígida e exposição completo. Cheguei aqui, ele não tem dor na cervical, Glasgow 15, mas a dor que ele tem, ele fraturou o fêmur, uma dor muito forte, está desviando a atenção dele, maca rígida e exposição direta. Cheguei aqui, ele não tem dor na cervical, é Glasgow 15, ele não tem dor que desvia a atenção, mas eu olhei aquela moto dele, entrou na traseira do carro, destruiu a moto, a traseira do carro ficou destruída. Ele provavelmente voou por cima do carro, parou lá na frente do carro. Então assim, isso me gerou uma dúvida enorme. Poxa, o acidente foi realmente uma situação meio delicada. Estou com dúvida. Maca rígida e exposição do paciente por completo. Todo trauma deve ser exposto. Mas tem trauma em que, se ele passar da regra dos T's, eu vou expor só o local. Se ele não passou da regra dos T's, eu vou expor por completo, tá? Então grave nisso. Pode ser qualquer tipo de trauma, não é só acidente, tá? Trauma, certo? Muito bem, essa então é a aula de hoje da abordagem primária. A gente se vê em abordagem secundária.